Aqui relato um pouco do que aconteceu, o inquérito está sob sigilo, eu já antecipo que detalhes da investigação haverá limitações para que a gente aqui avance, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que tenham. Senhoras e senhores, vamos seguir a lista conforme a gente estipulado. Fábio Amato, do Jornal o Globo. Bom dia, pessoal. Fábio Amato, da TV Globo. Diretor, por gentileza, queria saber se por acaso já tem algum indício ou se a Polícia Federal investiga a possibilidade dele ter contado com a colaboração de alguém, de terceiros. Ele alugou uma casa em Ceilândia, por exemplo, teria tido a participação, contato com a ajuda de alguém para isso. E queria também, se o senhor pudesse falar um pouco da ficha criminal dele, se já foi levantada alguma coisa, se existe algum indício no passado de algum crime, alguma coisa assim. E o que foi, se o senhor pudesse fazer uma lista do que foi apreendido até agora, né, de itens relevantes assim, para a investigação. Ok, obrigado, Fábio. Em relação à residência, o apoio, nós também já conversamos com a proprietária, o imóvel alugado, mas, enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar, identificar isso. Eu vejo, e isso é um dado público, as redes sociais com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação. Vamos somente pedir uma orientação para o jornalista. Ficou, perdão. E também o que foi apreendido, se o senhor pudesse falar do que foi apreendido até agora. A ficha criminal eu não tive acesso, isso são dados que a investigação terá. Mas em relação às apreensões, nós apreendemos ainda material explosivo na residência dele. Apreendemos agora, há instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação, e também vários artefatos ainda na residência e no trailer. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia, e felizmente utilizamos a boa doutrina da nossa instituição, da Polícia Militar também, para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, né, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, né, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, né, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular. Sara Teófilo, Globo, peço apenas... Pessoal, vocês conseguem entender a gravidade dos fatos? De que o momento no Brasil é muito delicado. É muito delicado. E repito, reitero aqui, vendo o Andrei Passos Rodrigues, ele que é o diretor-geral da Polícia Federal, falando que quando adentrou em uma casa ali na Ceilândia, eu conheço bem aquela região, com um robô literalmente mecanizado, controlado através de controle remoto, evitou de se perder mais uma vida. Tudo por conta do ódio disseminado que começou lá atrás. E que tudo isso poderia ser evitado. E o STF, as leis brasileiras, também têm a sua parcela de culpa. E se você me pergunta, Heleno, mas como assim as leis brasileiras
tem sua parcela de culpa. Tem sim, porque quando o Bolsonaro lá atrás começava a mostrar suas garras, falar de metralhar petralhada, falar de que ele não iria fazer nada, mas que os seus seguidores, os seus apoiadores saberiam o que fazer, exatamente como fazer, para que ele não saísse do poder, ele estava usando o chamado apito de cachorro. Ele falava em todos os lugares que ia, olha, eu não vou fazer nada, mas vocês sabem muito bem o que deve ser feito. Típico dos covardes, dos golpistas, usar o apito de cachorro para colocar o seu rebanho rumo ao despenhadeiro ou ao matadouro e ele sair como bom moço, como o homem que não é covarde, que só quer o bem do povo. Mas que bem é esse? Que leva seus seguidores a uma tentativa de golpe de Estado e, consequentemente, para a cadeia, e onde o STF e as leis brasileiras pecaram, porque não coibiram isso lá atrás. Quando o Bolsonaro ia para Copacabana, para Paulista, para os lugares, inflar os seus seguidores, pedindo uma nítida tentativa de golpe de Estado, se as instituições brasileiras tivessem agido com rigor, dentro do devido rigor da lei e, acima de tudo, dentro do devido processo legal, isso poderia ter sido evitado. Hoje o Brasil está vivendo mais um dia tenebroso, porque, querendo ou não, era um terrorista que explodiu porque ele tinha muitos explosivos acoplado ao seu corpo. A ex-esposa dele foi encontrada em Santa Catarina e deve ser investigada também, porque ela sabia de alguma coisa e ocultou. Cabe-se uma investigação séria e, com toda certeza, muitos bolsonarentos terroristas com esse mesmo pensamento, com essa mesma linhagem de pensamento, estão por aí, prestes a cometer esses desatinos, esses disparates, esses atentados, porque ele não atentou só contra a própria vida. O intuito dele era de entrar na Câmara dos Deputados, de entrar no Senado Federal e em outros lugares. Não à toa ele tinha outros explosivos. Agora precisa investigar direitinho, à risca, por quem esse cidadão era financiado, uma vez que na ficha dele parece que a profissão dele era chaveiro, né? Quer dizer, uma pessoa dessa, ela não está agindo sozinha, ela está agindo na calada da noite, mas ela deve ter alguém mentorando ela, deve ter financiadores. Ele apenas foi o executor, inclusive tirando a sua própria vida. E isso é muito sério, gente. A lavagem cerebral foi muito bem feita. Repito, a lavagem cerebral foi muito bem feita, a ponto deles entenderem que eles respondem pelo bem, eles fazem parte do bem e que o mal no Brasil é o outro lado, ou seja, as esquerdas, da qual eu faço parte. Mas eu não me lembro, estou tentando, buscando aqui nos meus alfarrábios, eu não lembro de ter feito mal para alguém dessa natureza, com essa gravidade que os bolsonaristas fazem o tempo inteiro. Isso é muito grave. O que o Andrei Passos Rodrigues está falando aí precisa de uma linha de investigação específica. Precisa chegar aos financiadores
porque uma vítima já tem. Vítima da sua própria ignorância, do seu próprio ódio. O seu ódio é tanto, 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 que foi capaz de ceifar sua própria vida. E é uma vida. E dentro da Constituição está inscrito lá no artigo 5º, a vida se sobrepõe à lei. Lei essa que o Bolsonaro fez questão de não cumpri-la durante toda a sua vida pregressa na política. Até mesmo quando ele fez parte de uma corporação, que ele esteve no Exército Brasileiro, ele não cumpria as leis brasileiras. Ele sempre foi um subversivo, sempre viveu ao arrepio da lei, sempre ignorou as leis brasileiras. Então, está na essência do Bolsonaro ser ruim, de péssimo caráter. E eu começo a entender que a situação não está controlada, está muito longe de ser controlada as coisas que acontecem quando se trata do Bolsonaro e do bolsonarismo. O ódio deles é gigantesco e eles podem atingir qualquer pessoa. Porque um ser humano, quando é capaz de tirar a sua própria vida por não concordar com os termos das leis do país em que ele mora, ou que essa pessoa mora, e estou falando do Brasil, uma pessoa dessa é capaz de qualquer coisa. Então o assunto é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Fato é que as coisas estão acontecendo e essa direita nojenta, escrota do Brasil, essa centro-direita capitalista do Brasil, eles não conseguem pensar no próximo. Eu sou o Coleto e você está no Brasil de plantão. Vamos cobrir tudo isso. Vez por outra eu vou postar vídeo falando sobre isso que está acontecendo no Brasil e que o assunto é muito grave. Grande abraço, a gente volta.